Salve, salve, nação colorada! Estamos ao vivo com mais um Interligados, hoje de um lugar especial da Intershop Express, onde a gente vai estar transmitindo esse programa e com um convidado também especial, o Zé Vitor Castiel, que é um parceiro da Inferno, um cara que está sempre nas redes sociais nos dando aquela moralzinha. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui presente. Eu que agradeço, cara, eu adoro essa zoeira aqui, eu acho que a Rádio Inferno tá, na verdade, arrebentando. Eu sou muito fã daquela narração, completamente apaixonada e tal. Eu sou fã de vocês. A gente que é teu fã, sempre acompanhando todas as peças que tu faz, novelas que tá junto. E claro, como cônsul cultural do Inter, não poderia ser diferente, né, Zé Vitor? Não, eu levo o Internacional junto comigo aonde eu vou. Eu sou desde menino. Muito legal. E o Felipe Moreira, que também, esse já é de casa já. Não vou ficar apresentando o Felipe, que seria... O pessoal já me conhece, Zé, muito obrigado pela participação, por atender o nosso convite, né? A gente fica muito feliz em saber que você, né, vem da levada de rádio, TV e tudo mais, e opta por um trabalho muito alternativo, que é o nosso até o momento, né? Mas o segmento tá em andamento para que a gente consiga chegar num patamar muito bom. Então, eu te agradeço. A verdade é que eu acho que nós passamos no rádio esportivo, em geral, no Brasil, por uma crise de identidade, digamos assim, né? Porque todo mundo tem time, né? Sim. Então, eu acho que seria muito mais saudável que cada um declarasse o seu e pudesse ser mais isento. Né? Sim, claro. Se o cara declara o seu time, mas hoje mesmo eu estava vendo ali o César Cidade Dias, foi indicado ao melhor comentarista. Sim, né? sim. Que é um cara identificado com o Grêmio, assumido com o Grêmio, que é um cara que consegue ser técnico, consegue ser elegante, e sem problema algum. Então o que acontece? Quanto mais se estratificar, melhor. Sim. Então aquilo que tu chama de alternativo, eu chamo na verdade de genuíno, de inovador. Isso é uma coisa moderna, uma coisa que faz com que se elimine ódio, entendeu? Sim, com certeza. Quanto mais tu souber quem está fazendo o comentário, né, melhor para evitar o ódio, entende? Então eu acho a Rádio Inferno um troço muito bacana, muito bem bolado, assim como a Rádio Inter como a Rádio Grêmio né? Assim como todos os caras que estão usando plataformas alternativas, embora não sejam alternativos. Né? Com certeza. Muito obrigado aí pelas palavras, a gente fica contente com isso. E a gente vai primeiro com o nosso caminhão de anunciantes, o pessoal que faz dar certo o nosso programa, com oferecimento de Clubhouse Barbershop. Ontem encerramos nossas atividades na Clubhouse Barbershop, agora teremos um novo espaço. Então um abraço pro pessoal de lá que tá junto com a gente. Foi uma fase muito boa. Foi uma fase muito boa na Clubhouse. Teremos uma nova sede, Zé Vitor Castiel, agora. Que legal. Uma nova sede só da Inferno, agora só do Inter. Sede própria. Sede própria. E é bonito. E aí é bonito, né? Com o oferecimento de Via Morano, o Galeto Via Morano é o melhor da comida italiana na sua casa. Peça pelo telefone 33317871 ou viamorano.com.br na loja online. De terça a sábados e feriados no almoço e jantar, domingo somente no almoço. Consulte a área de entrega e segue no Instagram, @viamorano. Ortho House, produtos ortopédicos e esportivos. Parcele até 10 vezes seu bem-estar na orthohouse.com.br. Solução pré-vestibular com foco no Enem e URGS, material didático consagrado, elenco experiente de professores profissionais e uma plataforma online. Em Porto Alegre, na Alberto Bins 900, matrículas abertas, ligue 337890, 30137890, Solução Vestibulares e Educação Humanizada. Pizzaria Ravena, a melhor pizza da Tinga, lá na João Antônio Silveira, 779, rodízio com bebida liberada por apenas R$ 29,90. Tu é frequentador, né? Cara, o melhor preço de Porto Alegre, porque que eu não vou estar lá, né? O pessoal tá gastando mais com o Felipe na Ravena do que com o anúncio aqui na rádio, é impressionante. O Nego Velho Pub, aqui do ladinho da Intershop Express, o Nego Velho Pub, que é a casa da Inferno, os jogos fora de casa, todos os jogos de fora de casa, a gente transmite ao vivo aqui do Nego Velho, com presença do público. Então a galera que está acompanhando aqui a Rádio Inferno hoje vai poder ver no Nego Velho o Inter e Sport, aliás, Sport versus Inter, aquele jogo que pode colocar o Inter na liderança isolada do campeonato, hein? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E também
O pessoal da House Burger, lá do Júnior, grande abraço pro Júnior, e da Ovo Gastronomia. Felipe Moreira, antes disso, vamos ver como é que a enquete de hoje, a enquete com o apoio da Intershop Express, que tá aqui junto com a gente. Vamos chegar aqui então com a nossa enquete. Uma boa tarde, Wagner, uma boa tarde, Zé. Já chamou a ligação. Olha aí, a ligação. A enquete do Interligados, que é o oferecimento da rede Intershop Express, pergunta: quem você acha que o Odair deve colocar como centroavante contra o Sport? Jonathan Alves ou William Potker? Até o momento temos 428 votos e o William Potker está vencendo com 79%. E aí, Zé Vitor, o que é que tu acha? Olha, eu vou contra a maioria, cara. Eu acho que o Jonathan Alves, ele, se ele tiver o armador em campo, ele vai desenvolver melhor o futebol dele. Por enquanto, o Internacional vinha jogando com ele, 3 volantes, né? Sim. Num esquema que vinha dando certo, vem dando certo e tudo mais, não se questiona. Mas no momento que falta primeiro Patrick, agora falta Edenilson. Então, provavelmente vai entrar um armador de ofício, né? Um 10 criador, um cara assim, ou 2 até, né? Sim. A gente não sabe. Não sabe ainda o que vai acontecer. E diante das más jornadas que vem fazendo o Potker, a gente não pode negar isso. Ele não vem jogando o futebol que a gente conhece e sabe que ele consegue jogar. Sim. Eu não vejo problema nenhum em entrar com o uruguaio. E um armador, quem sabe, né? O que não dá mais... Utilizar tipo o que? O D'Alessandro ou o Camilo? O D'Alessandro ou o Camilo, ou os dois. Ou os dois. O que não... Ou Zadura e Alegria, né? Zadura e Alegria nas pernas. Alegria nas pernas. Sabe o que é? Que eu tenho uma sensação muito estranha, que todos nós temos, somos colorados, sabemos, que o Internacional, quando tá com tudo assim, tá pronto, o time que tá jogando contra ti tá mal... E o Internacional parece, não é que seja assim, que não tem aquela ambição, aquela volúpia, aquela vontade de ir lá e matar aquela coisa. Contra o Corinthians foi um troço incrível. O Corinthians estava batido em campo, cansado, não estava afim daquilo. E o Colorado, sabe, parece... Então, quem sabe se a gente ousar uma vez aí, vamos tentar, cara. Sei lá. Sabe que não é Não é corneta, viu? É só um sentimento. Eu não digo que não é o estilo do Odair, né? O Odair é super cauteloso. Pô, o Odair usa um esquema com 3 volantes, né? E deu certo. É isso? Deu certo. O Odair só não improvisa, porque quando ele improvisou não deu certo, que ele acabou colocando o Zeca no meio. Mas olha... Pra ele manter 3 volantes, eu não te garanto que ele não vai fazer isso nesse jogo. É que agora também não tem alternativa. Exato, agora não tem o que fazer. Aqui não tem o que fazer. E é engraçado porque essas 2 próximas rodadas, que eu já falei isso no programa passado, mas podem resolver o Campeonato Brasileiro. O Inter pega o Sport, daí tá fora da disputa, mas o São Paulo pega o Palmeiras. E na próxima rodada, o Inter pega o São Paulo e o Palmeiras pega o Grêmio. Né? Aí que eu tô com medo. Aí que morre o perigo. Né, cara? Mas sem o Everton e o Kahneman, que vão estar convocados os dois. Exatamente. Pelo menos a especulação forte é que o Kahneman tá na seleção argentina. E o Everton já vai estar na seleção brasileira. Vocês estão só confirmando a real importância do próximo jogo. O Internacional precisa vencer o Sport na Ilha do Retiro. Exato. Precisa mesmo. Porque o empate entre Grêmio e Palmeiras e Grêmio, né? E o empate entre Inter e São Paulo não viraria uma catástrofe. Fazendo essa análise, dá até um pouco de tranquilidade. Eu acho assim, o Inter, sem dúvida nenhuma, tem que vencer o Sport fora de casa, né? Quer ser campeão... É fundamental. Fundamental. Quer ser campeão, tem que vencer fora de casa. E o Sport, né? Que tomou 5-2 do queridíssimo Atlético Mineiro. Né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Eu sei. Ainda mais, a gente viu Vitória e Inter, a gente já viu o que é, né? Mas o Sport vai vir desfalcadaço. Ou desfalcado. Metade do time do Sport é do Inter, né? Ou reforçado, né?
Pô, Cláudio Vinck, Hernando. Eu ia falar pro Inter, ligar pro Medeiros aqui. O Zé Vitor conhece Medeiros, né? Pô, diz pra eles liberar lá eles pra jogar lá. Que se jogar é melhor, no caso, né? Pois é. Pô, o Cláudio Vinck na direita é um baita reforço, cara. A gente sabe que ele vai e não volta, né? Não subestima. Ai. Última vez. Daqui a pouco, bom, a gente já jogou com o Edson Ratinho, não deu nada, não vai ser o Cláudio Vinck, cara. Lembra? O Inter CRB teve o Edson Ratinho. Mas de bate pronto, assim, o que tu acha vendo essa sequência do Odair desde o início do ano? Como é que tu vê o trabalho dele? Não, eu sou Odair, cara. Eu acho que foi um cara que entrou, se propôs a fazer um trabalho, digamos assim, definido. Concebeu uma forma de jogar, ganhou o grupo. E não acho que ele seja um cara teimoso, sabia? Eu só acho que ele é um cara pragmático em relação ao esquema que ele bolou. Sim. E não vi ainda, porque todo técnico tem a sua teima, né? Todo técnico tu acha que ele está sendo muito fiel ao esquema dele? Eu acho que ele está sendo fiel e apesar de achar que em algumas partidas ele poderia ousar mais, e apesar de isso aí é humano, de achar que em algumas partidas ele poderia ter mexido antes. Mesmo assim, detalhe, eu tô fechado com ele, cara. Eu acho que ele é um cara, realmente é um cara que merece o meu respeito. Essa questão de como é que eu posso dizer, de se reforçar, ousar um pouco, às vezes daqui um pouco alterar antes, né? Isso é uma coisa que eu também tenho que questionar o Odair, porque muitas vezes eu falo, poxa, já tá na hora de substituir, aí toma o gol e substitui, né? Essa substituição é a substituição que eu odeio, que tu toma o gol e depois tu substitui. O Odair faz muito isso. Tudo bem, né? É uma precaução. Agora, tá longe de mim dizer que o Inter que é um outro, precisa de outro técnico, etc. Poxa, o Odair pega o time totalmente desmembrado da Série B, passou de 3 técnicos com Guto Ferreira e etc, e transforma o Inter num time que luta pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? Mas falando sobre substituições, no jogo contra o Vitória, ele substituiu mais cedo, né, do que o normal. Isso, eu até não tinha concordado, né, com a substituição dele. Eu não tinha concordado com a substituição dele. Eu não conseguia ver. Mas no final deu tudo certo. Isso também tem sido uma conta no lado dele, né? Na verdade, o que aconteceu ali... concordo contigo, né? Ele mexeu no início bem, e aí depois veio a lesão do Damião, e aí a coisa complicou pro nosso lado. Inclusive, o Damião, ele teve o desfalque confirmado na próxima partida, nossa enquete sobre isso. O atacante acusou uma lesão muscular na coxa direita e ficará de fora pelo menos 10 dias, correndo o risco de perder a partida contra o São Paulo. Pois ele vinha no seu melhor momento, né? Digamos assim, né, Zé? Porque ele veio daquela lesão na coluna, se tratou, e aí até tu pegar o ritmo de novo, né? E ele eu gosto muito desse jogador, viu? Eu gosto muito desse jogador. Eu sei que existem restrições e respeito-as, né? Mas eu gosto muito da entrega do Damião. Acho o cara que se entrega muito no jogo. Isso sim, né? Isso não tem como questionar. Que serve sempre, né? A entrega dele em campo é uma coisa que a gente tem que ressaltar. E ele dá um volume de jogo diferente, porque não sei se tu pode notar até no lance do goleiro, do tiro de meta, ele já pede pro jogador se aproximar, né? Sim. Não, mas eu vou falar uma coisa agora aqui. Eu acho, tudo bem, é o Damião, certo? É o Damião. Mas tem além do Damião, é ser o centroavante, né? Porque o Inter, com esse esquema de 3 volantes, tu não tem como jogar de centroavante. Eu explico. Tu sobe em bloco com os 3 volantes, né? Tu sobe com o Patrick, sobe com o Edenilson, com o Dourado ficando por ali. No meio campo tem o Nico que circula. E tem o cara pelos flancos, que é o segundo atacante. Tem que ter o cara que fica ali no meio, porque senão dissipa. O zagueiro acompanha todo mundo que vai pelos cantos, fica um buraco no meio e sem o Inter conseguir infiltrar. Então, eu concordo com o que está dizendo. Agora tem um fenômeno que está acontecendo no Internacional que é muito interessante. Olha, é assim, o Cuesta, que anda jogando bem. Esse é um fenômeno, né? Cacete, entendeu? Meu Deus do céu. Ele está conseguindo lançar bolas muito boas. Sim. A partir da intermediária de defesa do Internacional, ele tem conseguido enfiar bolas interessantes. Isso. Que é a nossa sorte, porque nós não raras vezes vemos o jogo do Internacional sendo armado por volantes que não são de origem armadores. Então, bom, mas isso é uma coisa assim, não vou criticar o Odair. Eu acho que
É o esquema que ele concebeu e é isso aí. É isso aí. E como contestar vendo o Inter na tabela do jeito que tá. Sabe que ainda bem que eles viram Kahneman e não viram Cuesta, né? Ainda bem. Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque não dá nem pra começar, vou ser comparar sincero, atitude em escanteio e barreira. Não, eu acho que assim, o Cuesta tem mais bola, né? Tu pode ser ímpeto lá, o homem deles lá, mas o Cuesta tem mais bola no pé, sem dúvida nenhuma. Eu não vou porque eu não queria o Cuesta convocado, então eu não vou questionar isso. Mas o Victor Cuesta também é desfalque, né? Ele desarma e já observa o que ele vai fazer. Tu pode perceber, várias jogadas do Inter iniciaram pelo fato do Cuesta dar daquele passe de qualidade, né? Mas ele tem razão, Lucas. O Cuesta não joga contra o Sport. Sim. O Cuesta levou Wagner. amarelo. Wagner, meu nome. Wagner. Não, tranquilo. O Lucas tá lá em Salvador, né? Não dá nem pra confundir. O homem tá lá. Sabe o que é, velho? É o seguinte, esse ano eu faço 60 anos. Eu tô fazendo 30 hoje. É mesmo? É hoje, pô. Parabéns, valeu, obrigado. Parabéns. Valeu. Muitas felicidades, cara. Obrigado. Então, o cara com a idade que eu tenho, ele tem o direito de chamar os outros pelo outro nome. Tá certo. Essa é ótima. Vou falar o provável time do Inter aí. Obrigado, pessoal da live, tá desejando parabéns também. O time do Inter. Vai ter festa, não? Pô, vai. Um X ali, nego velho ali. Pô, que engraçado, eu faço aniversário, tem um monte de gente pedindo pra me pagar coisa. Mas é o certo. Saudade quando eu era criança que vinha presente, né? Agora eu tenho que dar presente pros outros. O provável time do Inter, então, pro jogo, é o Marcelo Lomba, o Fabiano, ganhou a posição, né? Ganhou a posição do Zeca. O Klaus, o Emerson Santos, porque o Inter também tá sem o Victor Cuesta, que levou o cartão, né? E tá fora. E tá limpo pro jogo contra o São Paulo, isso é uma boa notícia. Então, Emerson Santos, Iago, Rodrigo Dourado, Patrick, que volta, D'Alessandro, Nico Lopes, William Potker e Jonathan Alves. E o Jonathan Alves eu acho que vai ganhar um pouco de chance também pra sequência por causa do último jogo, que relativamente foi bem. Que esse castelhano desencantasse, cara. Sabe que ele é tão voluntarioso, ele se entrega, ele vai, ele corre. Sabe que tem uma coisa engraçada, o pessoal falou assim, não joga porra nenhuma, mas tem uma vontade do cacete que dá vontade de gostar dele, né? Não é verdade. Sim, uma brincadeira safada. Não é que não jogue porra nenhuma. Ele tá tendo azar. Tem que pensar por esse lado, né? Essa é boa. Não é que... Sabe, né? Teve um cara que não jogava nada e fez um título muito... Quem sabe, né? Quem sabe, né? Não dá nunca pra... Sabe que engraçado, o Fabiano, ele tem um pé quente, né? Ele foi do São Paulo... Ele que fez o título do São Paulo, do Palmeiras, né? Ele fez o título do Campeonato Brasileiro, o gol do título do Campeonato Brasileiro. Agora tá no Inter como titular, com o Inter na liderança. Foi bem parecido a história do Palmeiras com ele lá. Muito bem, né? Bem demais. Bem demais. Eu acho que ele ganha ao natural a posição do Zeca. Não sei o que vocês acham. O que acontece é o seguinte, o Fabiano dá uma segurança defensiva diferente da que o Zeca dá. O Zeca é um cara mais, digamos assim, um cara com uma vocação mais ofensiva, né? Não que ele não consiga compor, ele consegue, mas quando eu vejo novamente os atacantes tendo que recuar para fazer às vezes de marcador de lateral, que é uma coisa que foi muito recorrente no ano do nosso rebaixamento lá, chega a me dar um arrepio, entendeu? Então eu acho que o Fabiano realmente ele dá uma segurança na defesa. É um bom jogador, cara. Aliás, fez uma jogada no último lance, o gol com o Damião, né? Um chapéu. Ele é o famoso chaloso. Que o cara vem passa fedendo, né? E tem o outro detalhe do Fabiano que é interessante, porque ele chega até questionado a contratação dele, que vem do Palmeiras, e é muito criticado. E ele sabe crescer por ele mesmo, né? Não deram muitas oportunidades para ele. As oportunidades que surgiam, ele abraçou, jogou, e ele tinha a parte defensiva que era ótima, né? Era inclusive quase um terceiro zagueiro. Quando ele evoluiu a parte ofensiva, que é o cruzamento e da assistência, ele chega bem no ataque. Mas sabe que isso tem muito a ver também com a questão de tranquilidade de vestiário. Ah, né? Verdade. Porque eu acho isso que tem muito a ver também com a ajuda do Dali.
que faz com que o vestiário internacional, com que os jogadores não fiquem competitivos assim, de uma maneira ruim. São competitivos porque estão disputando posição. E tem que ser, né? Tem aquela coisa do ego, a gente vê direitinho que os caras estão fechados e tudo mais. E acho que tem muito a ver com o Dali isso aí. Acho que o D'Alessandro é um cara que aglutina as pessoas, tem aglutinado, e que sabe desaglutinar também. Então tem muito a ver com ele, que é um cara que está levando muito a sério isso. Isso. Ele tem esse papel fundamental no banco de reservas, como cara da equipe, um cara que entra no segundo tempo. Acho que o Inter também tem algumas forças naturais que estão surgindo e competitivas. Eu vou citar um aqui, o Patrick. Patrick é uma força que surge no vestiário como líder. Tem uma curiosidade, a gente já falou aqui, mas de repente o Zé Vitor não sabe. O Wellington Silva e o Patrick foram colegas na escola. Lá no Rio de Janeiro, jogaram juntos lá. Então ali começou a formar. Aí já o Camilo, que é carioca também. Claro. E aí já tem uma outra força positiva no vestiário, né? Marcelo Lomba, né? E isso, Marcelo Lomba. Então formou ali a galera do carioca. E o Fabiano já chegou junto. Então, digamos assim, que tem dois grupos no vestiário que são super positivos. O grupo dos gringos, que é o D'Alessandro, o Nico, o Victor Cuesta, o Iago, o Charles vão ali. E o Jonathan Alves, né? E tem a galera ali carioca, paulista e tal. E eles são competitivos de uma forma positiva. O que é isso? O Patrick não gostou nada de que o pessoal quer o D'Alessandro no lugar dele, mas isso é bom. Isso é bom. Ruim é quando o jogador faz, não bota. Se o pessoal quer o D'Alessandro no lugar dele. O pessoal quer o D'Alessandro. Mas não é assim, ó, nessa hora a gente tem que abandonar também digamos, a análise técnica. O pessoal quer o D'Alessandro, o pessoal quer convidar o D'Alessandro para jantar na casa. Esse é o se tiver essa oportunidade. Esse é o lance do ídolo. Isso. Se eu tiver a oportunidade, eu levo ele para comer um churrasco na minha casa. Então, não é em detrimento ao Patrick, entendeu? É um sentimento de querer estar com o ídolo ali. Pô, vocês observam em todos os jogos que o gringo vai bater um escanteio. A torcida vai. Tem que ter uma história curiosa. Com certeza. Tem uma história curiosa. Tem um menino que sempre tá gente nos acompanhando, o Ivan. Ele é cadeirante, coloradaço. Ele ganhou uma vez uma promoção pra ele vir nas ruas de fogo e tal. A gente conseguiu que ele pelo menos entrasse, porque o ônibus do Inter acabava não ter acessibilidade, né? Mas enfim, coisas da promoção, a gente nem imaginava que um cadeirante pudesse mandar a foto e ganhar. Mas antes disso, ele queria muito ir pro lance de crack. Então eu convidei ele pra festa, lance de crack. Aí ele encontrou o D'Alessandro na festa, né? O D'Alessandro foi cumprimentar ele. A parte engraçada de tudo assim, ele chegou pra mim, cara, achei que o D'Alessandro era um baita homem, cara. O D'Alessandro é bem magrinho, cara. Aí eu quero colocar, seria bom convidar o D'Alessandro pro churrasco lá em casa mesmo, né? Come pouco, tem um monte de história, né? Mas não bebe. Mas se ele se decepcionou com o tamanho do D'Alessandro, ele pode visitar o Maicon, que também faz um lance de crack. Não faz, né? Não faz. Mas quem é Maicon? Quem é o Maicon? Sabe o que foi engraçado? Quem era o jogador, o Jajá, né? O Jajá veio, o Jair, né? O príncipe Jajá veio no programa e a gente, e o Maicon, tu conhece o Maicon, Jajá? Pô, mas quem é o Maicon? Mas na inocência, pô, né? Quem é o Maicon, pai? Cara, vou continuar aí o programa, as pautas do programa, que tá legal hoje. O pessoal tá participando bastante aí, né, Felipe? O pessoal tá aqui com no oferecimento Facebook, da Horto House. Vamos trazer aqui uns comentários. O Bruno Gabriel vai ter lei do ex. Patrick vai fazer 2 gols nele. Bem lembrado, bem lembrado. Será que o Richelli não pode estar aparecendo por aí daqui a pouco? É que o Richelli tá emprestado, né, pelo esporte. Mas eu não acho que não tá emprestado, não. Acho que não tem cláusula. Não, ele veio por empréstimo até o final do ano. Até o final do ano. Opção de compra por mais 2 anos. Entendi. Não, opção de empréstimo por mais 2 anos. No final com opção de compra. Entendi. O Bruno Lopes, quanto tá essa camisa retrô do Mundial? O pessoal tá vendo aqui, ó. A gente já passa daqui a pouco aqui, ó. Tá R$189,90. Olha, tá barato, hein? Tá aqui atrás a camiseta. Eu tô usando a camiseta retrô do Mundial 2006. O pessoal da Intershop que nos deu. Vou levantar aqui rapidinho pra mostrar na câmera. Aí, ó. A camiseta é toda autêntica, né? É toda autêntica, manga comprida, ó. Tem O Leonardo Manfroy aqui traz. Fabiano fará o gol do Tetra contra o Flu no Beira-Rio. Deus te ouça. Olha. Eric Santos, Potker rende mais na do Damião. Quando ele fez o gol, estava jogando ali. Tem essa. Eu preciso falar que tem essa. Realmente. O Potker, ele tem essa característica de ser um cara
porque ele como centroavante lá na frente, ele rende bem também. Quando chegou no Inter, por ele usar a camisa 99, eu pensei, olha, vamos utilizar o Potker de centroavante. Porque se tu for olhar na Ponte Preta, quando ele jogava com o Luca, ele jogava lá na frente. Eu tenho notado no Potker essa necessidade que ele tem de recuar para compor, e eu acho perfeito, eu não tô, mas ele tá pecando, na verdade, nessa questão de domínio de bola, de passe. No que ele começar a encaixar a questão do passe, o domínio de bola, ele vai melhorar o futebol dele, né? Eu tenho a impressão que o que faz que nos dê a sensação de que ele não esteja jogando muito bem é o fato dele não conseguir estar com o passe encaixado. Sim. Né? Ele consegue ter a bola e meio que se... E ele não é assim. Ele é um cara com bom domínio de bola, é um cara com boa velocidade, é um cara de agudo. Será que, não é deixa eu fazer uma pergunta, será que a gente, por ele ser bom de bola, né? Porque ele conseguir ser agudo, conduzir a bola, será que a gente não confunde o fato dele ser um centroavante com um atacante aberto? Porque ele pode ser um centroavante que sabe conduzir a bola, né? Eu entendi. É uma questão de saber se ele jogar como referência, se ele não vai perder, digamos assim, o quesito velocidade. Sim, sim. Que é um negócio pesado. Ele realmente, quando embala, ele vai. Eu vi o Claudio Miro jogando, ele é muito parecido. Aquela arrancada do cara tarracado, que parece até meio gordinho, sim, não é? Sim. E que tem uma velocidade enorme, né? muito parecido com o que o Claudio Miro fazia. Só que o Claudio Miro não fazia pelo flanco. Mas o futebol também era diferente, quer dizer, a formação às vezes era 4-2-4, sabe? Sim, era um pouco diferente. Era um cara que partia da intermediária alta com a bola dominada e ninguém segurava. Sim. Ninguém segurava. E o Potker tenta fazer isso pelo flanco e faz muito bem. Então a dúvida é essa, quer dizer, se ele for jogar de referência, como fica para exercer a velocidade? Exatamente. Eu acho que daí teria que utilizar, por exemplo, o Rossi pelo lado, né? Por ter sido um jogador muito veloz. O Wellington Silva virou uma carta coringa, né? A gente não sabe o que esperar dele. Daqui a pouco pode dar muito certo, daqui a pouco ele também vai sair do Inter. Mas a gente tem que se preparar, porque eu tenho quase certeza que no fim do ano o William Potker vai ser vendido. Mas assim, com uma certeza mais do que absoluta. E o Rodrigo Dourado, bem possivelmente também, né? Até porque o Rodrigo Dourado pode aparecer na seleção. Eu não tenho assim, eu não tenho nenhuma... Eu realmente não conheço os meandros do internacional, do futebol do internacional. Realmente não. E eu acho que houve uma proposta já, o Rodrigo Dourado, que foi recusada. Eu não tenho certeza, tá? Foi recusada. 5 milhões de euros pelo Sporting, a proposta que a gente tem de informação. E acho que na próxima janela vem proposta de novo. Sim. Basta saber se vai realmente cobrir o que vale o jogador. Claro, porque ele está esse ano mostrando seu valor. Com certeza o Dourado caiu um pouco do passe do Dourado justamente por causa da queda de segunda divisão. Não tem como não passar nenhum resquício. Enfim. Mas esse ano ele... Claro, fora o caráter, né? Sim. Um bom caráter. É um cara aquele que diz assim, não, agora eu quero ficar aqui. Porque eu quero subir com o Inter. Enfim, acho que foi um dos poucos que fez isso. Não, foi pouco, sim. Sabe, tem um jogador que o pessoal não lembra disso, mas que fez também é o Nico Lopes. O Nico Lopes teve várias oportunidades. Ele diz, não. Eu tive no momento ruim, agora que eu vou conseguir me restabelecer aqui, querem me tirar? Não é negativo, eu quero ficar. Pelas redes sociais, se vocês lembram bem, houve uma coisa que foi inversa. O Nico fez uma ironia com um cara no aeroporto. Vocês lembram no banco. Eu tô indo embora amanhã. Sim. No banco, Foi até a gente que divulgou o vídeo, né? A agência. Que era uma ironia, sim. Que muita gente acabou entendendo como, eu não tô afim, tô caindo Foi fora. aquele negócio assim, galera, vamos, só um lamento, né? Tô aqui. Saco, cara, tô no aeroporto. Tô aqui colocando dinheiro na cueca, pô. Não me enche o saco. O engraçado, o pessoal falou, gasta 180 pila, tá o Nico, naco de dinheiro botando na cueca, reclamando com os caras aí. Mas o detalhe que a gente pode até falar sobre o Nico é que ele é um cara que ele teve que se reinventar dentro do futebol. Verdade. Né? O próprio Nico Lopes falou nas entrevistas, nas coletivas, que ele teve que se reinventar dentro do futebol, né? Sim, entendeu? Sim, então, assim, eu acho que o que valeu porque a questão do Nico Lopes, né? A gente não levou sempre aquela do futebol, o jogador não tá bem, o empresário tá forçando, vão vender. O Inter segurou ele. Mas isso aí na verdade é muito rasteiro, né? Esse pensamento tem que
Sim, né? Porque normalmente o que acontece no futebol brasileiro? Tu contrata o jogador, não dá certo, o empresário força a saída, o clube acaba vendendo. O Inter já pensou diferente. Mas né? aí tem a mão do Odair também, né? Tem. Você tem de achar o lugar do cara, né? Hoje o Nico pode jogar tanto de atacante como até de um meio. E foi a partir do jogo contra o Vasco, né? Isso. Porque a gente estava cogitando o Charles no lugar. Exatamente. Exatamente. E aí eu me lembro que eu cheguei na cabine e perguntei pro Lucas, Lucas, e aí, meu, o que tu acha? O Nico, é Charles ou Nico? O Nico Charles. teve um problema sério quando chegou no Internacional. Por incrível que pareça, era um problema clínico, um problema dentário. Dentário, isso. E isso atrapalhou muito o Nico, cara. Muito mesmo. Sabe que eu tenho uma outra teoria, tá? Eu tava no treino, quando disseram que o Nico tinha um problema dentário, eu tava no treino, tá? E o Nico Lopes cortou 2 e deu uma raquetada na gaveta. Né, no Muriel, que era o reserva na época. Sim. Nesse dia que falaram. Só que eu fiquei com um pensamento, digamos assim, que talvez era uma intenção dessa informação, dar uma preservada no Nico Lopes, que estava chegando agora, e logo ele não conseguiria. Porque se tu parar pra ver, um cara que tem um problema dentário da forma que ele tinha, ele não poderia nem treinar. Pô, quem já teve uma dor de dente, sabe? Tu não consegue. Era isso, era uma questão de posicionamento. Sim. Os dentes, eles atrapalhavam. A questão postural. Ele tinha, inclusive, uma certa... porque eu notava uma certa... Até a respiração, né? Uma certa timidez para sorrir. Sim. Depois do tratamento, então, o cara passou... Mas esse problema que ele tinha, Zé Vitor, eu tava no treino, tá? E aí ele faz um gol, todo mundo... Acho que esse gol foi até pro Twitter. Todo mundo, pô, golaço. E aí ele sai do treino, né? No outro dia do treino, ele não tá escalado nem pra treinar com os times, nem pra ser reserva, né? Ele fica muito chateado. Ele sai nitidamente chutando a grama no campo, assim. Parece aquele negócio assim, ó. Cara, estamos quase na linha. Que mais que eu preciso fazer para entrar em campo? Exato. E aí o Fernando Carvalho, ele avalia a questão financeira do clube, né? Daqui a pouco foi uma chance. Cara, esse é o maior bem que a gente tem. Um cara que daqui a pouco não vai se adaptar agora e a gente não vai poder utilizar. E aí tem o Celso Roth, né? Que tradicionalmente, Celso Roth, ele pega no pé de um jogador que geralmente é um cara bom e ele não quer utilizar. Pô, vide Ronaldinho tá aqui, né? Quem não lembra dessa história? O Ronaldinho era reserva pro Itaqui. Porra, né? Do Celso Roth, né? A gente já discutiu, ainda bem que o Lucas não tá aqui, porque se eu falo do Serras, o Lucas pira, né? Mas foi o mesmo caso do Serras, né? A gente colocava pra jogar, sei lá, esse cara, o Serras, William de meio e não utilizava o Serras. O Serras é um cara pra mim que poderia sim... Pô, isso eu digo, acho que contra 90% poderia sim ter tido mais chance, alguém poderia ter insistido mais nesse cara. Esse cara, quando chegou aqui, ele vinha precedido de uma fama de ter um potente chute de fora da área, e uma vez só eu vi ele exercer esse fundamento. Poderia sim ter tido um pouco mais de paciência. A fase do Internacional, a época histórica do Internacional é que exigia mais urgência. Sim. E eu entendo. Mas eu fiquei com a sensação de que era um jogador de que podia né? ter mais chance. Eu acho que pegou a questão salarial dele. Pode ser. Isso eu acho que pegou. Sabe aquela questão assim, não, tudo bem, joga bem, mas pô, pra tudo isso, porque se eu não me engano era 400 e poucos mil. Aí fica pesado pro Serras mesmo. É pesado pro Serras. Esse negócio de salário e tudo mais, tem que haver a reciprocidade em campo, né? Isso. Hoje em dia não dá mais para te manter um jogador muito caro jogando no banco, não tem como. Quer dizer, até pode, mas sendo sempre uma peça a ser encaixada a qualquer momento. Claro, com certeza. Achar que o cara não rende, pô. A partir do próximo jogo, Felipe, o craque da partida vai ser o craque Sugar. O que tu acha? Patrocinador que pede. A gente tem que fazer. Boa. Meu Patrocínio é um site de relacionamentos para pessoas que buscam o amor da sua vida. O meupatrocínio.com.br. Então é o seguinte, você vai lá e se cadastra. É um site que para pessoas que já estão bem de vida, que tem trabalho, né, que procuram o amor da sua vida e não encontraram ainda. Então vai lá, meupatrocínio.com.br, se cadastra. Enquanto que a gente vai ler. É que tá todo mundo dizendo que se eu tá com a sua Sugar no seu aniversário, tô com a minha Sugar no meu aniversário, minha Sugar tá aqui, inclusive, aqui nos observando. O Kleber Cardoso, na moral, o Inter tá me fazendo mal já.
Tô tendo picos de ansiedade e ainda por cima ganha nos minutos finais os jogos contra essas babas. Porque no final nós vamos ser recompensados. Isso quando ganha. Deus nos proteja. Olha, eu vou falar, porque olha, eu tinha quase morri várias vezes. Ó, contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Highlander. Depois contra o Atlético Mineiro. Com o Atlético Mineiro eu tava no nego velho que tiver que fazer massagem cardíaca em mim. Né? O Atlético Mineiro, pô, caindo no granizo, o cara vai lá e faz o gol, né? Teve contra o Paraná também, nos minutos finais. Nunca é fácil. Nunca foi fácil. Contra o Vitória lá no Barradão, que tava inclusive o Ribeiro Neto na transmissão. Ribeiro Neto não acreditou, porque eu gritei, eu tirei o microfone longe e ficou batendo palma pra mim. Eu disse, não bate palma, meu grito junto. Não, bota pra fora. Bota pra fora logo, chegou o momento. Né? E, cara, quanto o Vitória, tem mais jogo que o Inter fez no final. Tem contra o Vitória. Que foram vários. Quanto o Atlético Mineiro, quanto o Ceará também, né? Cara, foram vários jogos que o Internacional vendeu dessa forma. E eu gosto, sinceramente, eu gosto. É questão de... tudo bem, gosta. Mas... mas o que eu quero dizer é que isso é previsível. Uhum. O Internacional, eu odeio essa coisa do Internacional que está se reestruturando. Não, o Internacional é completamente reestruturado. Isso. Acabou essa história. Boa. Viu? Por isso que a gente gosta de Vitor, viu? Mas vem na história do Internacional, e tem na história do Internacional um rebaixamento absurdo para a segunda divisão, absurdo, até fizeram força, com irregularidades jurídicas e tudo mais, não vão voltar nisso. Né? Deixa o Vitória agora chorar com o Tasso. E isso é um troço que é como um carro com bagageiro, quer dizer, é uma mala que vai entrar no bagageiro, entra uma frasqueira, entra uma mala. O Internacional carrega ainda o peso desse rebaixamento. E é bom que carregue, e é bom que todo mundo se lembre, e é bom que a torcida se lembre, porque isso faz parte da história. Sim. E não adianta ficar negando, tu caiu para a segunda divisão. Cair, sim, faz parte da minha história. Sim. Né? E isso tem que ser considerado, e eu acho que o Internacional ainda está numa fase de... transição. Não é transição, o Internacional ainda está saboreando o lugar dele. Entendi. Né? E saboreando de uma maneira espetacular. Tá lá em cima. Lá em cima e tudo mais. Que é a melhor coisa que poderia nos acontecer depois de um ano de tristeza como foi, primeiro de 2016, que não se fala. Né? Sabe que a gente inventou um sinal aqui, que é o sinal do Tetra. Tá pegando as redes sociais. E aí, ó, Zé Vitor, olha lá. Olha lá, e aí? E o sinal do Tetra surge, Zé Vitor, por causa disso. Por causa que o pessoal ficava, porque o Inter tá em reconstrução, o Inter não tá em reconstrução, não tem que reconstruir nada, não tem que reconstruir nada. Exato, o Inter caiu um ano pra segunda divisão, não perdeu cota de TV, entendeu? Faz parte da história, não dá pra negar, tudo bem. Só que é o seguinte, segue o baile. Claro. Segue o baile. Não queria ter? Não queria, mas ficou na história. E eu te digo, tem vários clubes, e aí eu vou lembrar de um amigo meu corintiano, o Marcelino, participou comigo com Fanáticos, ele é um monstro da sabedoria do futebol, conhece todos os clubes, história de Copa do Mundo, ele é um fenômeno, realmente. Ele falou o seguinte, cara, tem uma coisa que o rebaixamento do Corinthians trouxe pro Corinthians que o Corinthians não tinha. O segundo rebaixamento, né? Que é aquela questão de, o Corinthians agora tem que se reestruturar para ser gigante e nunca mais cair. E eu acho que isso é importante, porque o Inter, se tu for parar as temporadas passadas, já teve a temporada que o Klemer escapou do Inter do rebaixamento contra a Ponte Preta. Se for voltar mais antes da senda de títulos... Lá, exato, escapou várias vezes. O Internacional teve, esse tipo de disputa sempre é muito acirrado. O Internacional flertou já com o rebaixamento algumas vezes. Sim. Mas em 2016 o Internacional não flertou, o Internacional namorou firme e executou todos os passos necessários. Se houvesse um tutorial de como cair para a segunda divisão, nós fomos cumprindo um a um a regra certinha, né? E a torcida, nós ali, que íamos em todos os jogos, dizendo assim,
Mais um passo. E aí quando o pessoal começou ainda a falar no microfone as coisas que a gente não queria que falasse, aí eu vi que, enfim, aí vem mais a participação da galera, o pessoal tá mil aí no Vamos trazer Facebook. Aqui, ó, o João Dil, seremos campeões, gurizada. O Fábio Veloso pergunta, cadê o Puff? O Puffzinho tá em Salvador. Tá em Salvador, o Puffzinho tá tão... Gozando das férias. O Puffzinho chegou em Salvador e foi assaltado, pô, lamentamos aí, Puff. Mas ele podia dar um pulinho em Recife, né? Podia. O Márcio Dias, o Tetra já é realidade. O Eric de Oliveira Monteiro, não vai ser fácil na sexta contra o Sport, mas se ganhar, essa zica sai de vez contra esses times de baixo da tabela. Que entra ano e sai ano, o Inter não aprende, né? Sempre perde para alguém que tá lá embaixo. William, a Elana, me lembra o gol do Dung em 99, depois da cobrança do Celso, Marcos pifou, ficou estático, né? Primeiro flerte com o rebaixamento. Verdade. Foi contra o Palmeiras, o Beira-Rio. Palmeiras 99, Palmeiras do Filipão, Palmeiras qualificado. E olha, foi um parto, velho. E tu sabe que eu vejo que o Inter volta mais forte, ele volta mais estruturado. Eu acho que o Inter hoje parece que tem aquela convicção, não posso mais ter erros, né? E antes o Inter fazia ela louca, pô, vamos contratar o Forlan. Mas tinha dinheiro, mas vamos gastar, entende? Sabe? É aquela coisa que não tinha limite. Própria contratações recentes, bota investidor, azar, entende? E hoje o próprio Nico Lopes vem com a ajuda do Sonda, porque o Inter não tem dinheiro para bancar. Então o Inter fez várias loucuras financeiras que desencantou tudo. Vocês não acham também que o Internacional ele cresceu em termos ele ficou mais maduro. E eu tenho essa sensação. Na porrada ele ficou mais maduro. Essa é uma sensação que eu tô tentando explicar aqui com palavras. Exatamente, parece que aprendeu a apanhar. Aprendeu a apanhar. E acho também que isso eu sempre achei, sabe? Foi uma pergunta que eu fiz quando eu participava do Salas de Redação. Teve a participação do Vitório Pífero depois do rebaixamento. Foi já no ano passado, quando o Internacional estava disputando. O Vitório Pífero foi ao programa e coube a mim fazer uma pergunta. E eu perguntei a ele se ele não achava que tinha sido arrogante no ano em que o Internacional se avizinhava para o rebaixamento. E ele me respondeu que ele não conhecia a palavra arrogância. E aí eu disse que estava satisfeito com a resposta. Então nós temos que entender que o Internacional é um time de todos, é um time for all, é um time de todas as raças, credos, e que nós não temos o direito à arrogância. Não temos esse direito. Nós nascemos contra a arrogância. Então, esse negócio, quando começou a história de campeão de tudo, e não sei, foi uma coisa que me soava mal, entendeu? E acho que o Internacional voltou a fazer uma coisa que não é só discurso da boca pra fora. Vou disputar o próximo jogo. Isso. Que nem alcoolista, entendeu? E começou um jogo um dia de cada vez. E isso que tá dando pro Internacional a humildade suficiente pra enfrentar. Sabe e parece que deu aquele estalo assim, sabe? Pô, quem que me apoia? Cair pra segunda divisão, quem me apoia? É o torcedor, é o cara que vem todos os dias no Beira-Rio. Eu não sou o campeão de tudo, eu sou o clube do povo. Então aí o que fez? Poxa, lançamento de camiseta. Lançaram uma camiseta cinza em homenagem ao cimento do Beira-Rio. Hoje notícia, né? E é a notícia que a gente vai debater aqui no programa, a gente já pode até aproveitar. O Marcelo Medeiros deu o primeiro passo para a retirada das cadeiras no setor do portão 7 da Guarda Popular. Eu vi no Twitter ontem dele, ele dizendo isso, que provavelmente já estava quase... Sim, o que te parece isso? Eu sou super a favor. Eu sou a favor, eu acho assim, eu acho que a torcida do Beira-Rio, por ter alma, por ter mantido sua alma, por ter ficado no mesmo lugar, eu não estou criticando a construção da arena, tá? Só estou cantando vantagem. Ao contrário, eu acho a arena um baita de um estádio. Sim, com certeza. Acho lindo de morrer e acho que é um estádio de primeiríssimo mundo, tá? É uma arena maravilhosa, tá? Agora, o Beira-Rio, ele manteve o gol do placar, quer dizer, o gol de Figueiredo fez, o gol que o Paulo César Capejani não sei o quê, o gol que o Falcão não sei o quê. Tem história. Tem história. E, ao longo do tempo, historicamente, se colocou ali naquele lugar uma torcida que tem o seu jeito de torcer.
E por que não facilitar isso? Claro. Sabe? Isso não é capitular, isso não é comer na mão de torcida, o que é uma coisa que não se deve fazer. Sim. Mas eu acho que como teste agora é muito saudável que isso aconteça. É um estádio que vai atender a todos os gostos. Exato. Tem cara como eu que tem problema de joelho que tem que ver o jogo sentado. Sim. Infelizmente, E tem espaço para todo daqueles mundo. que adorava ficar de pé pulando, não posso mais. Então não posso ir ali atrás. Agora os meus filhos, eles adoravam ir ali atrás. Claro. Sim, Não, e é a questão, eu citei isso no meu Twitter, eu falei, olha, o que aumenta isso? Pode aumentar o número de frequentadores no espaço, o que ajuda a média de público a ficar sempre alta, porque é um gosto popular e tradicional do Inter se torcer de pé naquele setor. Então por que não aproveitar? Porque daqui a pouco pode ser mais barato o ingresso ali, pode se vender a carnê, que é uma coisa que fazem na Europa já há muito tempo, que eu sei, que eu tenho informações que estão tentando implementar no Inter, que vende já o ano todo adiantado para o sócio, que é maravilhoso. Imagina, tu começa a temporada, tu já tem um capital do ano inteiro de todos os jogos adiantados, né? É maravilha, porque aí se tiver gente que vai ser cambista, alguma coisa, claro que tem que, mas o clube já garantiu o valor dele, né? O que acontece hoje com o cambista? Tem gente que dá um jeito até de burlar o ingresso, desviar ingresso, fazer um monte de cambada de coisa. Sabe que isso existe em tudo que é lugar, não é exclusividade do Inter, existe em todos os estádios do Brasil, né? O câmbio é uma instituição ruim, claro. Isso. Mas o repasse, né, o intermediário, esse cara aí, ele tá em tudo quanto é lugar. Exatamente. E aí eu gostei da iniciativa, já tá em processo com os bombeiros. Já tá quase no processo final, né? E eu digo o seguinte, tem uma informação, possivelmente pode acontecer com o São Paulo. Possivelmente, porque o Inter já está preparado para isso. A desmontagem da cadeira ela é simples, ela é coisa rápida e poderia. E a ideia é que permaneçam os trilhos ali, só talvez tenha algumas medidas de segurança, como barras e alguma coisa assim do tipo que é necessária, e já estaria pronto. Já estaria pronto para uso. Então isso, olha, é uma coisa... testar, né? E vamos testar, exato. Tudo é válido, né? Aquelas pessoas que estão ali. Poxa, eu vejo pessoas, sabe, colocando o estético. Mas não vai ficar bonito. Olha, eu acho que, nossa, que uma coisa mais, mais besta, eu acho. Quando tu vai ao Beira-Rio, eu vou ao Beira-Rio em dia de jogo. Aquele lugar tá sempre cheio. Eu não vejo se tem cadeira ou não ali. Exato. Eu não vejo se tem cadeira ou não. E eu adianto, é uma questão de segurança também, porque a pessoa fica de pé entre outras cadeiras, tem gente que fica de pé na cadeira, quebra. E aí tem toda essa situação. Vamos voltar a falar um pouco de Inter, porque estamos falando de Inter, estamos falando de retirar das cadeiras, das 4 linhas, né? Mas vamos falar das 4 linhas, já que esse time do Internacional, que tá um pouco desfalcado, amanhã o Inter faz o último treino aqui em Porto Alegre e de manhã já parte para Recife e lá deve fazer a última atividade na quinta-feira pré-jogo, bem possivelmente no estádio do Náutico, né? Eu queria aproveitar no Aflitos, maldito estádio do Aflitos. Eu já fiz essa pergunta para vocês da bancada, eu quero fazer pro Zé agora. Iago, tu acha que ele tá abrindo a brecha para que o Wendel seja o aproveitado daqui para frente, ou de repente no próximo jogo, porque ele entrou muito bem no Grenal, o Wendel, né? É isso que eu tô dizendo, quer dizer, quando ele abriu a brecha, olha, foi por pouco, cara, porque o Wendel entrou no Grenal e arrebentou. Exatamente, jogou muita bola. Exato. O Wendel é um cara muito bom pro grupo, é um cara que tá demonstrando muita paciência com a reserva. É um cara que me serve. Pode ficar à vontade. É um cara que me serve, na verdade, como jogador internacional. Não, e dizem que ele é muito bom de grupo. Bom caráter. Sim, tá? Muito bom de grupo. Então, assim, ó, eu acho que o Iago, por enquanto, ainda pode ser o titular. Mas eu acho que em jogos mais cascudos, eu não teria nenhum problema de ver o Wendel jogando por ali. Eu também não. Sabe? Sinceramente, qualquer um dos dois. Mas eu não acho que ele esteja jogando mal o suficiente para ser sacado do time. Não, o que a gente às vezes ele dá umas osciladas. O que a gente discutia, Zé, no programa era que assim, mas o Zeca é baita lateral. Só que a diferença do Zeca pro Wendel é que o Zeca tá voltando de lesão. E o Wendel vem treinando há muito tempo, né? Então já entrou a pleno pro jogo. A lesão do Zeca atrasou o processo de adaptação. Atrasou demais, cara. Que a gente sabe que é muito bom jogador, é um virtuoso, mas ele se atrasou. Exato. Ele não conseguiu voltar com aquele futebol que ele tinha no Santos, por exemplo. Sim. Não tinha, não voltou. Claro. Mas é um cara que, a gente sabe que vai. Sim.
E acho que o Internacional está muito bem servido de lateral. Eu fico só pensando que talvez em jogos cascudos, assim, se o Wendel não fosse um cara mais um cara a se impor ali, não tô pedindo cabeça de ninguém. Não, dizem que ele é um cara super positivo no vestiário e é um dos líderes do vestiário. Mas é isso que faz com que eu seja fã dele. Eu também, eu gosto do Wendel, cara. Eu gosto do Wendel. Eu gosto do Wendel. Aliás, é uma tônica no elenco do Internacional, sim, né? Que tem muitos jogadores que não interessa se ele tá dentro do campo. E isso era uma coisa que acontecia muito, né? Dentro, fora de campo, ele tem a paciência do cara. Por exemplo, que é um cara paciente. Sim. E entra em campo e quando entra e se agarra com unhas aproveita as oportunidades. Aproveita as oportunidades, quer dizer, isso é um troço muito positivo pro Internacional. Demais, com certeza. Vou ler um pessoal, ó, dá pra fazer um rodízio na lateral, diz o Márcio Dias. Rodízio. Rodízio só de pizza da Ravena, né, Felipe? Aí sim. Aí tu gosta. Eu respeito a opinião do nosso ouvinte, mas rodízio não, pelo amor de Deus. Vamos dar sequência, que sequência é um ou outro, né? Tudo, né? Márcio Dias está gostando bastante do programa. Jaqueline, parabéns, Wagner, muito sucesso, Luz, merece nessa vida, o programa tá cada vez melhor, valeu, grande abraço. O Lucas Pires, o Inter voltou com uma humildade, faltava isso mesmo, vamos, o Inter vai ser tetra. Além do Wendel ser colorado de família, né? Verdade, é colorado de família. Não sabia. A família dele. Onde? Ele é ele é gaúcho. Gaúcho, se eu não me engano, o Wendel. Não, o Wendel é. Vou dar uma pesquisada aí. Mas a família dele é gremista. Tá? Ele jogou no Grêmio, fez a categoria de base do Grêmio, mas aí, aliás, ele acabou jogando no Grêmio, mas a família dele era colorada. Então quando ele veio pro Inter, ele foi divulgado, olha, minha família tá muito feliz porque minha família é colorada. Sim. É igual a família do Dagoberto aquela vez, que ele não tinha nada, nenhuma relação com Porto Alegre, mas a família dele era colorada. Muito engraçada também. Teve. Foi na final da Libertadores, né? que o pai do Rogério Ceni vai na semana, parece o Moro, né? É isso. Na semana, dá uma, né? Meu pai é de Araranguá. Não, o pai deles, sou muito colorado. Qualquer resultado eu vou ficar feliz. Ou pelo meu filho ou por mim. Que sacanagem, cara. Sacanagem. Semana na final da Libertadores. Vou jogar a final, meu pai tá torcendo contra mim, e cara. Um detalhe, um detalhe sobre a contratação do Dagoberto, eu tava vendo aquele... um programa na Band... que é com... Agora não me lembro o repórter. Ele tava entrevistando o Emerson Leão, tava treinando São Paulo na época. Sim. E o Emerson Leão, aí o cara pergunta, e o que tu espera pro próximo ano? Pois é, aí não, as mídias ninguém tinha dado, ninguém sabia. E aí o Emerson Leão, pra te ver, na próxima temporada a gente não vai poder contar com o Dagoberto. Aí o repórter, como assim? Ele já assinou um pré-contrato com o Inter, né? Entregou o cara já na hora. E o Rogério Ceni, que, falando aqui, líder do campeonato da Série B com Fortaleza. O Fortaleza tá fazendo um trabalho ótimo lá. Posso ser um negócio? Todo mundo diz que o Rogério Ceni é uma mala. Que não sei. Mas, cara, eu acho que também havia um pouquinho de má vontade da imprensa de São Paulo com o Rogério. Até porque a gente sabe que o cara que faz muito sucesso, ele incomoda. Né? Incomoda. O Tom Jobim dizia, né, que no Brasil sucesso é ofensa pessoal, né? Exato. Então ele pode até ser uma mala mesmo, então ele tem direito, né? Claro, cara que... O maior goleador da história sendo goleiro, e o cara que cara, o cara tem tudo, então, mundial, tem tudo. Por mais que falem e tal, eu torço muito pelo Ceni. Eu acho que, bacana. Também. Eu acho que o erro foi o Ceni, abraço lá dele de cara, né, como treinador. Né? Abraço, inclusive, pro Dudu do Bora Leão, blog lá de Fortaleza, faz um trabalho bem parecido que a gente faz aqui na Inferno, só que com o Fortaleza lá, então um abraço pra ele lá, pro Joaquim também, que é o mascote do Fortaleza, é o único cara que o cara tava na foto daquele, tem uns jogadores, né, e tá o mascote, né, do gol do Cassiano aos 47, né, não sei se vocês conhecem a história. O Cassiano, que é ex-Cassiano Inter, ele foi jogar lá se eu não me engano, o Ceará ia ser pentacampeão. Que deu o mortal e se lesionou. Não, esse é o Maurides. É o Maurides. O Cassiano, ele jogava aqui ainda, se eu não me engano, tinha até pouco tempo. O cara ia ser titular. Que loucura, né? Desculpa, é uma desgraça, mas tem que rir. A gente não tá rindo de ti, cara. A gente tá rindo da situação. Da situação, evidentemente. O que acontece? O Cassiano, ele entrou fez gols 47 do segundo tempo, quando o Ceará, que é o arquirrival do Fortaleza lá, ia ser
pentacampeão do Ceará. E aí ele entrou e fez o gol aos 47 e virou música. O gol, os 47 do Cassiano. Pô, o cara não jogou absolutamente em lugar nenhum, mas fez o gol. E virou grito de torcida. Eu não sei o que acontece com o Rio Grande do Sul. Eu, pelo menos, vejo. Todos nós temos muita simpatia pelo estado do Ceará. Ontem, por exemplo, eu me peguei assistindo o jogo do Ceará. Foi ontem? Não, foi às 19 horas de domingo, não foi? Isso. Me peguei, tipo, que é o horário que tu já tá, né? Timezinho do Lisca. Levantando as cadeiras, botando em cima da mesa, né? Cortando a carne pro carreteiro. Vou torcer pro Lisca. E torci muito pro Ceará naqueles 3-1. Que legal. Contra a Chape, eu torço muito. E o Fortaleza a mesma coisa. Sim. Muito simpático pra nós aqui. Com certeza. Até o pessoal tá de longe aqui acompanhando, ó. O Alessandro Douciolos, de Cidrolândia, Mato Grosso, tá com a gente aqui. Um salve pra ele aí. O pessoal, não ganhamos o Grenal por causa do Wendel, bem lembrado, né? Exato. O pessoal botando aqui que o Wendel é catarinense. Jogou Isso aí, quem tá na audiência aqui também, que tá na Rádio Inti, é o Hugo Larroque. Opa, grande. Tá aqui, falou grande Vitor Cachorro, falou mesma frase. Grande Hugo. Querido amigo. Encontramos ontem o Hugo lá, né? Um grande abraço pra ele lá, o pessoal que tá participando muito aqui do Interligados, que tá chegando ao fim, Interligados de hoje. Mas aqui. Queria aproveitar a participação do Zé aqui, né? A gente já fala de futebol, queria saber como é que tá os trabalhos de teatro, o que pode falar pra gente de novidade. Essa época do ano é uma época em que a gente já tá em pleno... Já tá o projeto do ano do próximo ano. Porto Verão Alegre, né? Que esse ano completa 20 anos e, pô, nós vamos estar com uma programação muito bala, né? Mas é uma fase de muita correria de produção e tal. Vai ser muito legal esse ano. Vai ser muito a programação. Vamos inovar, trazendo algumas atrações de fora. Mas o forte continua sendo o teatro. Os Homens de Perto, ele surgiu junto com o Porto Verão Alegre? Não, os Homens de Perto, ele surgiu 3 anos depois do 3 anos depois. Alegre. Foi quando terminamos de fazer a Casa das 7 Mulheres. Sim. Eu e o Oscar voltamos e resolvemos então fazer um negocinho para se divertir. Um negocinho, né? E o troço. Nossa! E aí o Beretta era meu sócio no Porto Verão Alegre. Sim. E um grande ator trouxemos para trabalhar conosco. E tá aí, vai fazer 15 anos, né? Sim. Esse ano faz 15 anos. Pô, show de bola. Então já estamos na terceira idade, né? E tentando fazer os Homens de Perto. Calma, tá jovem. Que só faz jovem. temporada agora no Porto Verão Alegre. Pô, show de bola. E será que vai rolar um ingressinho pra gente sortear aqui no vocês quiserem, isso é compromisso meu. Fechou então. E alguma novidade que surgir, passa pra gente que a gente dá um serviço no programa. Só para dar uma notícias assim, Porto Verão Alegre não vai ter majoração de preço em relação ao ano passado novamente. É o quarto ano seguido que não se aumenta preço. Poxa, que legal. O Porto Verão mesmo, com inflaçãozinha e tal. Mas porque ele para ser um troço Vocês fizeram algumas sessões no Praia de Belas aqui? Há alguns anos, sim. Isso, eu me lembro que tinha filas, cara, pra comprar ingresso ali. Isso. Não, aqui era o ponto de venda. Aqui era o ponto de venda, cara, era inacreditável. Abria a temporada de vendas de ingresso, cara, dava uma fila absurda, o pessoal comprando. Com certeza. Então tá, gente. Vitor Cachorro, obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Participar, né? Sim. E dizer que vocês contem comigo sempre que quiserem, tá? Com certeza. Não, a gente agradece, a gente é fã do teu trabalho, a gente sempre te acompanha nas redes sociais. O trabalho de vocês, olha, realmente. Show. E não é da boca pra fora. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito honesto, cara. Quando o cara chega num lugar onde ele é comunicador e diz, olha, eu torço para tal time e eu me sinto tranquilo para criticar e elogiar, eu acho que isso é o futuro do rádio esportivo brasileiro. Muito obrigado. Realmente acho isso. Muito obrigado, a gente fica muito feliz com isso. Felipe Moreira, suas palavras finais. Finalizar aqui dando um agradecimento, né, pro Zé por ter aceito o nosso convite aqui, né, novamente muito obrigado e falar que hoje eu vou passar lá de novo, né. Vou lá no Dado Bar, né, cara. Cuidado, tu disse um dia de cada vez do alcoolismo, né, Felipe? Hoje é dia. Vou passar lá no Dado Bar, vou pegar 4 latãozinhos de Polar por 12, Zé. Olha. Brincando. Dado, daqui a pouco eu tô chegando. Via Morano, Galeto Via Morano, a melhor da comida italiana na sua casa. Peça pelo telefone 33317871 ou viamorano.com.br.
Anatec, assistência autorizada Samsung na Avenida Praia de Belas, 3166, 3573 3864. Orto House, produtos ortopédicos e esportivos, parcela até 10 vezes seu bem-estar. O Solução Pré-Vestibular, curso preparatório para as principais provas do país, na Alberto Bins 900, matrículas abertas. Pizzaria Ravena, na João Antônio Silveira 779, todas as quintas com rodízio com bebida liberada. Nego Velho Pub, venha conhecer o Nego Velho Pub na Casa da Rádio Inferno, nos jogos fora de casa. E claro também o Leal Marcas e Patentes, que registrou a marca da Inferno, grande parceiro nosso. Abraço pro Anderson, que vai estar essa semana. Ele vai marcar presença, ele vai vir daqui a pouco aí, ele disse que tá com compromissos profissionais, vai aparecer para mostrar o registro da marca da Inferno, ele que fez. Beleza. É muito legal. Um abraço pro Anderson, coloradaço, nosso parceiro aí. E claro, a House Burger, a Ovo Gastronomia e a Intershop Express, que é o lugar onde a gente tá aqui. Eu quero finalizar fazendo tem um presente, não tem? Com a Intershop Express. A Dilva Aldoni, né, que é o fornecedor das camisas, perfeito. Né, fazer um agradecimento especial. A camisa ficou muito show, né? Fazer um agradecimento especial para Eliane, pro Kainan, que é o gerente da Express, e pro Jean, cara. O Jean Lucas também é um cara que não mede esforços aí para tentar nos ajudar. Então fica esse agradecimento aí para Dilma Oldoni, que é o fornecedor das camisas, pro Jean, pra Eliane e pro Kainan. Sim, perfeito. Então, pessoal da Intershop aqui. Intershop Express, ela é logo abaixo da rampa que sobe para superior, pertinho da bandeira, não tem erro, tá na fachada Intershop Express. É onde tem um letreiro, né, do Inter, né? Tem um letreiro grande, SC Internacional, e tem um letreiro um pouco menor aqui na frente da Intershop Express. Muito obrigado a todo mundo que ficou presente com a gente até agora. O Interligados volta amanhã. A gente agora ainda com a nova sede, tá montando a nova sede, estamos meio nômade, assim, enquanto tivemos os programas. A ação hoje aqui com o pessoal da Intershop Express. Amanhã a gente vem com um novo local e itinerante, né? Interligados itinerante. Grande abraço, até a próxima, valeu!